Certo? Então você tem essa... Você tem essa igualdade. Ok? O logaritmo natural de 1 é 0. E por propriedade do logaritmo, esse 1 sobre x entra como expoente. Então isso aqui é o limite com x tendendo a 0 de quem? Do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Então observe, ó, quem é esse limite aqui com x tendendo a 0? É 1. Daí você conclui o seguinte: quem é o limite com x tendendo a 0 disso aqui, de 1 mais x elevado a 1 sobre x? Vai ser o quê? Vai ser o limite com x tendendo a 0 de E elevado ao logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Porque a exponencial do logaritmo natural desse número é esse número. Acontece que, por propriedade do limite, como a exponencial é uma função contínua, isso aqui, o limite entra na exponencial, ou seja, é a exponencial do limite com x tendendo a 0 de quem? Do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Mas esse limite aqui é 1. Então isso aqui dá E elevado a 1, que é... Tá? Ou seja... Então você tem a seguinte igualdade. Você tem a seguinte igualdade. Então você tem a seguinte igualdade. Ou seja, o limite com x tendendo a 0 de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x, isso é igual a E. E aqui você tem o seguinte, aqui você tem uma nova indeterminação, porque quando o x tende a 0, a base tende para onde? Tende a 1. E o expoente tende a quê? A 1 elevado a infinito. Então, o expoente tende a infinito. Ou seja, 1 elevado a infinito é uma nova indeterminação. Pode ser qualquer valor. Tá? Pode ser mesmo qualquer valor. Porque, observe aqui, tá? Observe quanto tempo aí? 4, né? Então, observe o seguinte, ó, porque se você pegar dado C diferente de 0, logo, dado C diferente de 0,
vendo? Quem é o limite com x tendendo a zero, tá? De 1 mais cx, 1 mais cx elevado 1 mais cx elevado a 1 sobre x. Ó. 1 mais cx elevado a 1 sobre x. Quando o x tende a zero, esse negócio aqui, a base tende a 1, né? E o expoente tende a 1 infinito. E tende a infinito, se o x tende a zero pela direita, dá mais infinito. Se o x tende a zero pela esquerda, dá menos infinito. Só que isso aqui, ó, eu posso escrever como sendo, ó, o limite com x tendendo a zero de 1 mais cx elevado a 1 sobre cx elevado a c, não posso? Não é? E aqui eu caio nesse limite, que eu posso fazer a mudança de variável, o cx como sendo u. Quando o x tende a zero, o u tende a zero, tende mesmo, nunca é zero, porque o c é diferente de zero, tá certo? Então isso aqui dá quanto? Dá e elevado a c. Dá e elevado a c. Então, olha aqui, aqui você vê. E se o c for zero? Logo, dado c diferente de zero. E se o c for zero? Se o c for zero, por exemplo, quem é o limite com x tendendo a zero de 1 mais 0x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero de 1 elevado a 1 sobre x, que é o limite com x tendendo a zero de 1, que é 1, tá? Assim, você tem que é o e elevado a zero, tá? O 1 é o e elevado a zero. Então você tem a seguinte coisa. Portanto, você tem o limite com x tendendo a zero de 1 mais cx elevado a 1 sobre x, como sendo e elevado a c, qualquer que seja o c real. E cada um desses limites, inicialmente, é uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Tá certo? Então, ou seja, a indeterminação, o que é 1 elevado a infinito? 1 elevado a infinito não é uma conta aritmética, não é uma potência, tá? Isso denota uma classe de limites. 1 elevado a infinito, tá? Vou colocar aqui, ó. Quando aparecer 1 elevado a infinito, isso é uma indeterminação, tá? A indeterminação. Determinação, tá certo? 1 elevado a infinito denota, é no contexto de limites, 1 elevado a 8 não, 1 elevado a infinito denota a classe de limites, ou o conjunto de limites formado
formada por cada limite do tipo limite de f de x elevado a g de x, tá? Limite de f de x elevado a g de x, com x tendendo a p, onde o limite de f de x com x tendendo a p é 1, a base tem limite 1, e o limite com x tendendo a p de g de x é igual a mais infinito ou é igual a menos infinito. E pode ser também lateral, tá? Lateral. Então isso é uma classe de limites, que inicialmente é isso. Tá nessa configuração aqui. Mas eu não sei qual é o valor do limite. Dado um limite, há 4 possibilidades para ele. Qual é? Esse limite é o número real, esse limite é menos infinito, esse limite é mais infinito, ou ele não existe. Tá? Mas inicialmente ele é uma indeterminação se ele tiver essa configuração. Então esse limite é uma indeterminação. Porque a base tem limite quanto? 1, e o expoente tem limite infinito. Ou é mais ou é mais pela direita, é menos pela esquerda, tá? Entendeu? Então é isso que é uma indeterminação. Indeterminação não é o valor do limite, é uma classe de limites. Denota uma classe de limite. E o limite pode ser qualquer coisa. Aqui ele existe. Quanto é aqui? Quanto é? É elevado a c. E você nota que para cada c, elevado a c tem um valor distinto. Então você tem uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Então quais são as indeterminações que nós temos? A primeira delas, 0 sobre 0. Depois, infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. E 0 vezes infinito. E agora você tem uma outra indeterminação que é 1 elevado a infinito. Não para por aí, tá? Tem mais. Entendido aí? E esse limite aqui, ele é interessante porque tem um problema que é o problema de aplicação de juros contínuos, tá? Que é um exemplo que tem na lista, mas eu não vou dar esse exemplo. Eu vou dar um exemplo que está mais próximo da gente, que é o exemplo que consiste no seguinte. Por exemplo, compra de carro, né? Não sei se ainda está valendo com essa inflação que está, mas compra de carro, você quando compra um carro hoje, se você financiar, você o financia em prestações fixas. Mas isso não quer dizer que o vendedor ou a loja pegue o preço do carro, se você vai financiar em 20 vezes, ele vai pegar o carro, dividir por 20 o valor e a prestação é o valor dividido por 20. Não. Você compra a uma prestação fixa, mas de modo que se você somar todas as prestações, dá mais do que o valor do carro. Isso quer dizer que tem, tá certo, embutido aí uns juros composto, é um juros composto, tá certo? Aplicado em cada mês. E como é que esse juro? Ele é aplicado cada mês sobre o valor do carro? O valor inicial? Não. Ele é aplicado a cada mês sobre o que você está faltando pagar. Então, quando você faz uma compra, eu vou explicar essa fórmula aqui. Por exemplo, digamos que, vamos pegar um exemplo aí, que tá. Colocar esse exemplo aqui. Ó.
Eu não sei te dizer. Eu não sei se foi nesse contexto financeiro, não sei. Tá? Fernando comprará um carro que custa 36 mil reais. Que carro que custa 36 mil reais? Tudo bem, vamos lá. É usado, tá? Fernando comprará um carro que custa 36 mil reais, tá? Pagando parcelas fixas, pagando parcelas fixas no valor de R$1.500, no valor de R$1.500, R$1.500. Opa! Parcelas fixas no valor de R$1.500. Há uma taxa mensal de juros, há uma taxa mensal de juros constante de 1,5%. Em quantos meses Fernando quitará o seu financiamento? O seu financiamento. Então vamos lá. Vamos ver de onde é que vem essa fórmula. A fórmula que dá esses valores, tá? Fórmula que dá esses valores. Bem. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos resolver o problema no caso geral. Depois a gente volta para cá, tá? Vamos resolver o problema no caso geral. Valor. Quanto tempo falta aí? Então encerra, iniciou, tá?